Você já fez alguma avaliação auditiva na sua vida? Você adulto, sabia da importância de avaliarmos a audição e de checarmos periodicamente como estão os nossos ouvidos, como está a nossa audição? Pois é, essa é a nova recomendação da Academia Americana de Audiologia. A importância da triagem auditiva também em adultos. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica otorrinolaringologista. Você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, para que você se inscreva no nosso canal. E se você já fez audiometria, coloque aqui para a gente nos comentários por que foi feita, quem foi que solicitou e qual foi o motivo. A perda auditiva traz grandes impactos para todos os pacientes que sofrem dessa condição, independente de faixa etária. Já comentamos aqui no canal da importância de cuidarmos da audição de nossas crianças, mas a audição de adultos e de idosos também não deve ser deixada de lado. Hoje sabemos que a audição ela é importantíssima para a nossa questão social, para a nossa comunicação, para o nosso convívio, para o nosso trabalho e até mesmo para a questão cognitiva. É isso mesmo, várias pesquisas já colocam uma relação muito forte entre perda auditiva não tratada e demência. É isso mesmo. Por isso, orientações para melhores cuidados auditivos estão sendo publicadas na literatura e essa orientação da Academia Americana de Audiologia eu achei super interessante. Eu já vou aplicar na minha prática do consultório. É uma orientação relativamente recente e eu vou compartilhar aqui com você. Quando um adulto deve fazer uma audiometria, um teste de audição? Recomenda-se que adultos façam testes de audição a cada 10 anos, independente se tem uma queixa, se tem uma suspeita de perda auditiva ou não. Então, aos 20, 30, 40 e 50, por exemplo. E a partir dos 50 anos, que esse adulto faça audiometrias a cada 3 anos. E a partir de então, faça-se então uma avaliação auditiva a cada 3 anos. Então, aos 53, aos 56, aos 59 e assim por diante. Caso tenha uma perda auditiva, essa recomendação muda um pouquinho. E aí a frequência vai depender da condição da audição, do tipo de problema que está causando alteração auditiva. Isso é para uma pessoa que não tem suspeita de perda auditiva, que a princípio está indo apenas para um check-up auditivo. Essa recomendação ela é muito interessante porque não é incomum no consultório pegarmos pessoas que já têm perda auditiva leve em um ou até nos 2 ouvidos e que não tem queixa nenhuma no dia a dia. No dia a dia não percebe. O nosso corpo ele é tão fantástico que ele se adapta até com coisas que não são muito boas. Então uma perda auditiva que vai acontecendo devagarinho ao longo do tempo, muitas vezes o paciente não percebe. Ele vai perceber lá na frente, quando a perda já está moderada, quando já está trazendo impactos na audição, no convívio, na interação do paciente. E sabemos hoje também que quanto mais precoce tratarmos a perda auditiva, melhor é para o paciente, pela série de consequências ruins que a perda auditiva traz para uma pessoa. Essas orientações são super importantes, vale muito a pena a gente divulgar. O cuidado auditivo muitas vezes não é lembrado na nossa sociedade, mas a partir de agora vale a pena tomarmos consciência, porque sabemos do impacto da perda auditiva para uma pessoa sem um diagnóstico, para um paciente sem um diagnóstico. E as consequências da perda auditiva são diversas. Dificuldade de compreensão, o paciente vai começando a não conseguir entender bem as conversas, e aí de uma forma muitas vezes inconsciente ele vai se isolando, ele vai deixando de interagir com outras pessoas, ele vai evitando o convívio, porque fica difícil de entender, parece que a pessoa fica meio por fora. A perda auditiva atrapalha na comunicação, na socialização e está intimamente relacionada ao desenvolvimento de depressão, por esse isolamento que gera, por toda a angústia do quadro, assim como questões cognitivas, que nem eu falei no começo do vídeo. Perda auditiva está muito relacionado com demência. Todos são fatores que levam a gente a ter muito cuidado com a audição dos nossos pacientes.
E essas recomendações para serem seguidas por todos, mas em especial pacientes que têm fatores de risco para perda auditiva. Quais são esses fatores de risco para um adulto? Primeiro ponto, paciente que tem história familiar de perda de audição. Sabemos que a genética tem um impacto muito importante no desenvolvimento de perda auditiva. Se você tem história familiar de perda auditiva, vale a pena seguir com bastante cuidado essas recomendações. Segundo ponto, paciente que teve algum evento de um traumatismo crânioencefálico, algum acidente com batida na cabeça, alguma queda, alguma questão que tenha envolvido um traumatismo crânioencefálico, fator de risco também para perda auditiva em adultos. Paciente que teve AVC também é fator de risco. Além disso, pessoas com otites, paciente que já teve infecções de ouvido, questões relacionadas ao ouvido, tem que ter uma avaliação também cuidadosa da audição. Pacientes com doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares ou doenças renais, também tem maior chance de desenvolver uma perda auditiva por essas doenças crônicas. Além disso, sabemos que medicamentos podem levar à perda auditiva. Aminoglicosídeos, eritromicina, tetraciclinas, vancomicina, quimioterápicos como a cisplatina e o 5-fluoracil também podem ser causas de perda auditiva. E pessoas expostas, aqui é mais questão de trabalho, pessoas expostas a chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio. Esses metais pesados também podem levar a um quadro de perda auditiva. Esses são os principais fatores de risco para os adultos relacionados à perda auditiva. Se existe qualquer fator de risco desse, no seu caso, tome mais cuidado ainda com a audição. E aí, resumindo, fazer audiometria a cada 10 anos e a partir dos 50, idealmente a cada 3 anos, por uma pessoa que não tem suspeita, com o sentido apenas de uma triagem auditiva. E quando suspeitaríamos de perda auditiva? Primeiro ponto, começa a ficar difícil de entender. Algumas palavras a gente fica pedindo para a pessoa repetir, não consegue entender muito bem uma conversa, principalmente quando tem mais de uma pessoa falando, e aí a pessoa começa a ficar meio perdida, não consegue entender, ou quando está num ambiente muito ruidoso, fica mais difícil para compreender a fala, para compreender o que as pessoas estão falando. Ou muitas vezes aquele idoso que vai se isolando. O isolamento no idoso, aquele idoso que vai fugindo das conversas, fugindo do convívio com a família, também é um grande sinal de uma provável perda auditiva nesse idoso. Então é isso, é uma dificuldade de compreender, parece que a gente não consegue entender muito bem as palavras, a fala, ficar pedindo muito para repetir também é um sinal de perda auditiva, ou isolamento naqueles pacientes que são mais idosos. Eles tendem a ter essa postura mais de se isolar, para evitar de ficar pedindo para os familiares repetirem ou simplesmente porque não conseguem entender a conversa. E aí, nesse caso, não é para esperar a cada 10 anos, nem a cada 3 anos a partir de 50, é para imediatamente procurar um otorrinolaringologista para uma avaliação e para fazer uma audiometria. Bom, espero que você tenha gostado. Era isso que eu gostaria de trazer com relação à importância da triagem auditiva nos adultos. Se você gostou, vou pedir para que você curta, vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. É muito importante divulgarmos esse tipo de informação para a nossa sociedade. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.